pouquinho sobre um assunto bem importante, né? Muito necessário mesmo na nossa vida, que diz respeito à oração. Eu, particularmente, sei que eu precisaria melhorar mais nesse sentido, ok? Porque o valor da oração na vida do cristão é extremamente necessário, importante, né? Vamos para 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Olha o que diz o versículo 17. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ore sem cessar. Medite, reflita sobre as coisas de Deus. Converse com o Senhor de uma maneira bem intensiva. É isso que o Espírito Santo está falando aqui por meio de Paulo, né? Embora isso, quando diz sem cessar, embora isso não signifique que a gente deva orar 24 horas por dia. Cada segundo você está orando, tá? Embora não queira dizer isso, a oração deve constituir elemento fundamental em nossas vidas. Deve ser extremamente importante querer orar. Mas a oração é mais que uma mera ordem. Deus disse, orem sem cessar, simplesmente isso. É mais que isso. É uma bênção que Deus estende a cada um de nós. É uma verdadeira bênção, um privilégio a gente poder dirigir os nossos pensamentos a Deus e conversar com Ele. Pela oração, irmãos, a gente tem acesso ao nosso Deus. A gente chega bem perto dele. A gente desfruta de uma intimidade com ele. Podemos nos achegarmos com bastante ousadia no seu trono de graça. Você chega na presença de Deus. Você sente ele bem próximo de você. Jesus, o nosso Salvador, disse certa feita, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Isso acontece por meio da oração. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, vai ver a porta se abrir. Isso está lá em Lucas 11. Com a oração, irmãos, os cristãos expressam a Deus a sua gratidão. Quer mostrar sua gratidão a Deus? Ore mais. Pense muito mais nas coisas espirituais do que simplesmente na vida secular. As nossas súplicas, súplica, eu acho que identifica muito essa coisa do desejo, os desejos que nós almejamos, né? As nossas intercessões, que eu acho que diz mais respeito a pedidos a fazer a favor de outras pessoas, né? Então a gente intercede, a gente está pedindo por outras pessoas, né? Expressam essa gratidão. A gente pede pelos outros, a gente está mostrando gratidão ao nosso Deus, a gente faz as nossas súplicas, almeja os nossos desejos diante de Deus, colocando Ele como meta, objetivo desses desejos. A gente está expressando uma gratidão enorme por tudo que Ele faz por nós, né? Agora, sabemos orar devidamente? Sabemos nos expressar como realmente deveria ser? Acho que não. E prova para mim disso é os discípulos estavam do lado de Jesus, conviveram com Jesus e certa feita eles pediram, né? Ensina-nos a orar. Como se ora realmente? Provavelmente, eu acho que eles olhavam para Jesus e viam a maneira de Jesus se relacionar com o Pai, o desejo que Jesus tinha de se separar um pouquinho, se afastar um pouquinho, e ali ele conversava com o Pai. Eu acho que isso motivou eles a ver a importância e o valor. Então, eles chegaram para Jesus e falaram, ensina-nos a orar. E é interessante, Jesus vai responder, Jesus viu que era sério, Jesus viu que era sincero da parte deles e ele vai então orientá-los. Ele vai ajudá-los de como de fato se ora bem, se ora da maneira certa. E o que me surpreende nisso, irmãos, é que Jesus começou fazendo um pedido para eles. Ou, devo dizer, dando uma ordem para eles. Evitem a hipocrisia. Evitem, quando vocês orem, querer ser vistos pelos outros. Se Jesus deu essa orientação, porque Jesus sabia que a tendência do homem, quando orava, quando buscava essa intimidade com Deus, muitas vezes se inclinava para isso.
né? Querer realmente ser vistos pelos homens, né? Orar, irmãos, não significa receber elogio. A sociedade aí fora prega muito isso, né? Estimula isso, né? Receber elogios, receber vantagens, né? Incentivos, né? Orar não significa receber elogios, mas sim pedir a Deus. Colocar Deus diante da sua situação, das suas súplicas, das suas intercessões. É isso que de fato significa oração. Não está ligado com a coisa do elogio, com a coisa simplesmente de querer ser visto. Não está ligado. Por exemplo, Mateus 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Olha o que Jesus pede para os seus discípulos. Justamente para tentar minimizar essa situação do querer ser visto, do querer elogio depois, ou por você orar bem, ou por você... Jesus diz: a oração que mais Deus recebe de bom grado é aquela que você faz em secreto. E você abre a porta do seu quarto, você fecha essa porta e você conversa, só você e Deus. Deus não proibiu toda oração pública, tá? Não é o fato, não, Jesus falou para entrar no quarto, então se eu orar em público, eu posso estar comprometendo, não. Tem outro versículo lá em 1 Coríntios 14 que diz: e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua oração de graças, visto que não entende o que dizes? Então aqui a ideia de orar junto com outros, né? Então tem os dois lados, tem aquele momento que é melhor orar em secreto, não é? Justamente para minimizar essa situação, talvez de uma hipocrisia, talvez da ideia de querer ser visto, receber elogio, mas tem o outro lado de você fazer isso coletivamente, você fazer com outros, para que os outros tenham a oportunidade de dizer amém depois da tua oração, né? Pegando ali o teu pedido, as tuas súplicas, as tuas intercessões e fazendo disso a oração dele também, falando amém. Então, tem os dois lados, e nós devemos discernir isso, né? Mas Jesus salientou, irmãos, né, que uma pessoa que ora sozinha tem a certeza de que a sua súplica não é para impressionar os outros, é para orar em público. Mas quando você faz sozinho, você tem certeza absoluta, você não está fazendo aquilo para impressionar ninguém, porque é só você e Deus que está naquele recinto. Então, Jesus, ele dá as orientações. As orientações ele dá com muita precisão para os seus discípulos e estende para cada um de nós com certeza, né? Então, a gente sabe que depois ele pediu para os discípulos orarem, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, né? Ele deu essa orientação. A gente não precisa repetir exatamente essas mesmas palavras, acredito que todos nós sabemos disso, né? Senão acaba se tornando quase uma reza, né? O ponto de Jesus não foi isso quando ele ensinou essa oração para os discípulos. Mas com esse modelo de oração, a gente aprende que uma oração, para ser aceitável, não precisa ser longa e profunda, né? Precisa ser aquela oração extremamente longa, né? Aquela oração bem acalorada, não é? Não precisa, né? Não precisa ser longa, não precisa ser profunda. Na simplicidade dessa oração, a gente vê então Deus ouvindo e dando de fato a atenção devida. Jesus condenou as vãs repetições. Essa vã repetição, essa coisa repetitiva, foi condenada por Jesus. Não é para ser uma oração virar praticamente uma reza. Não seremos, irmãos, ouvidos pelo nosso muito falar. Muito importante entendermos isso. Sabe? Então ficamos repetindo, e é isso que de fato vai fazer com que Deus ouça as nossas orações. Não é isso, de forma nenhuma. Mateus 6 deixa bem claro isso, não é pelo muito falar que Deus vai ouvir as nossas orações. Se a pessoa se expressar com simplicidade, com muita simplicidade, a sua adoração, o seu louvor a Deus, se ele fizer isso e colocar as suas necessidades diárias diante de Deus, Senhor, me ajude nas minhas necessidades diárias. Se a pessoa, nessa simplicidade de oração, colocar o desejo de fato ser perdoado, eu tenho culpa, eu tenho pecados, me perdoe. Se essa pessoa,
Pedir para ser liberto das tentações. Tentações vão chegar, Senhor, mas me ajude, me liberte, me dê forças para evitá-las, não é? Pode ter certeza, essa pessoa está orando da maneira certa, da maneira que agrada a Deus, da maneira que vai trazer resultados na vida de oração que você pretende. Tiago, certa feita, disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, 3. Muitos oram, irmãos, e acabam não recebendo, porque no fundo, os pedidos são para poder esbanjar depois nos seus próprios prazeres. Esse tipo de oração Deus não vai responder. Deus quer ver cada servo seu priorizando o seu reino e disposto de fato a seguir os seus mandamentos. Se desejamos que Deus vai ouvir as nossas orações, irmãos, devemos orar por aquilo que está de acordo com a sua vontade. E é muito importante isso. Estamos orando de fato, estamos pedindo ao nosso Senhor, estamos intercedendo de fato, de uma maneira que lhe agrade. E é isso que é a vontade dele. É isso que de fato ele quer de nossas vidas. Os pedidos que estamos fazendo bate com o propósito dele. É muito importante entendermos isso, irmãos. Não é isso que está escrito ali em 1 João 5,14? E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É segundo a sua vontade que ele vai responder às nossas orações. E aí entra um ponto muito criterioso, muito importante na nossa vida cristã. A gente tem aproveitado oportunidades para conhecer a palavra do Senhor, porque para sabermos a vontade do Senhor, a gente tem que vir para a Bíblia. Por isso que na introdução nós falamos que maravilha essa oportunidade coletiva de estudarmos a Bíblia, não é? Mas isso não deveria substituir as oportunidades pessoais, individuais que nós temos. Que acaba sendo mais tempo, não é? Aqui é um tempo limitado, aqui é um tempo curto para a gente estudar junto. Mas se eu ter a disciplina de pegar a minha Bíblia em outros momentos, em outras circunstâncias, e ler essa palavra do Senhor, então eu vou ter condições de saber melhor qual é a vontade do Senhor. Logo a minha oração vai bater com a vontade dele, com o propósito dele. Então a possibilidade de ver essas orações respondidas vai ser muito maior. Muito maior, né? Porque muitos acabam se esfriando na fé um pouquinho porque fica decepcionado, pede, ora a Deus e tudo mais, e de repente não acontece exatamente como a pessoa queria. Aí dá aquele desânimo, né? Poxa, Deus não está ouvindo as minhas orações, né? Mas essa cautela, esse cuidado é extremamente necessário, não é? Vou repetir 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, já que a Bíblia revela a vontade de Deus, novamente, um estudo cuidadoso dela mostra aquilo que podemos e não podemos pedir em oração. Um estudo cuidadoso, uma certa disciplina, abrir mão de algumas coisas supérfluas, algumas coisas sem muito valor, para a gente ir para a palavra. Jovem, aproveita, viu? Aproveita essa oportunidade, porque a idade vai chegando, aí já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Tem que correr atrás de um óculos, daqui a pouco tem que trocar esse óculos, porque já pega um celular para ver, fica uns minutinhos, a hora que vai pegar alguma coisa para lembrar. Eu estou nessa fase. Ou dificuldade. É sério, às vezes me deixa até triste. Mas é fato, é realidade. Devemos orar bem. Para orar bem, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, eu tenho que saber o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele pede. Quando eu sei, eu oro, então, em conformidade com isso. E Ele vai responder. Sendo a vontade dEle, Ele vai responder. Quando? Depende dEle. Aí vem outro fator muito importante na nossa vida cristã, que é a paciência, a humildade, né? A gente chega na vida cristã apressadinho, né? Querendo tudo acontecendo assim na hora. Nem sempre as coisas vão ser assim, porque é a vontade dele que tem que prevalecer. E o Senhor sabe o que é melhor, o melhor momento, a melhor hora. E a gente desenvolve essa característica de paciência, de esperar. Enquanto espera, não murmura, não reclama, não fica bravo. Né? Tudo isso é fator tempo, né? Que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo um pouquinho mais de disciplina nesse sentido. Né? Mas tudo isso mostra para a gente o valor, a importância
da oração, né? Por exemplo, né? 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Olha o que diz o versículo 2. Então, pedido aqui para que se façam orações, súplicas, né? Vamos ler o versículo 1 e o 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações intercessórias, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansas, com toda a piedade e respeito, né? Então, a gente descobre por esse versículo que é necessário, por exemplo, é importante pedirmos uma vida de paz, uma vida de mais tranquilidade, não é? Isso faz parte, deve fazer parte da nossa oração. Nesse sentido, então, ore pelos governantes. Ore por aqueles que estão imbuídos de autoridade, porque eles podem ser um canal e um meio e uma ferramenta de Deus para fazer com que a gente tenha um pouco mais de paz nessa vida, um pouco mais de tranquilidade secularmente falando. Ok? Então, se eu sei disso, eu vou orar então. Eu vou lembrar de colocar essas autoridades nos meus pensamentos, nas minhas orações. Não é? Orar por aqueles que estão pecando deliberadamente, estão longe de Deus. Ou talvez acham que estão perto, mas na prática a gente vê que não está bem em conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia pede para orarmos nesse sentido? Sim, Tiago capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha em Tiago capítulo 5. Tiago 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, dá para perceber aqui, né, a necessidade de orarmos por aqueles que estão em pecado, por aqueles que precisam de alguma ajuda em termos de cura, né? Ver Deus resolvendo o problema da saúde de alguém, né? Mas tem o foco aqui espiritual. A pior doença é a doença espiritual, é o pecado. Então, se a gente entende que nós devemos orar, que é importante orar, e se fizermos isso, com certeza, a gente sabe que nós estamos agradando ao nosso Deus por meio das nossas orações. Isso é muito importante. Uma coisa necessária também entendermos, irmãos, a gente deve orar pelos princípios da palavra de Deus. Tem muitos princípios extremamente importantes que nós devemos constantemente orar. Aprendemos a orar por certas coisas que muitas vezes não estão especificadas de uma maneira bem ordenada, não é? Por exemplo, ser bons maridos, ser boas esposas, ser bons pais, ser bons filhos. Você não tem uma especificação bem ordenada na Bíblia. São os princípios, ao estudar a Bíblia, aproveitando a oportunidade coletivamente, individualmente, esses princípios que vão atestar para a gente. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom filho. Pais, sejam bons pais. A Bíblia está recheada de princípios, de homens que, quando exerceram o papel de pai, fizeram bem. Quando exerceram o papel de marido, fizeram bem. De filhos que fizeram bem. Então, isso é extremamente necessário. Se a gente conhece quais são esses princípios na Bíblia, o dever que eu tenho como pai, que você tem como filho, que você tem como esposa, se você sabe disso, então, ao orar, você vai se conduzir de uma maneira mais eficaz na sua oração. A sua oração vai surtir mais resultado, porque você sabe o que você pode pedir e o que você não pode pedir para Deus. Então, de novo, você percebe que tudo acaba vindo para o ponto de que nós precisamos ter intimidade com o nosso Senhor por meio da palavra, aproveitando oportunidades coletivas e oportunidades individuais. Porque tudo isso vai nos ajudar
quando orarmos, quando pedirmos ao nosso Deus. Nós devemos aprender a orar de acordo com a vontade do Senhor e ser submisso à sua vontade. Eu oro de acordo com a vontade dele e eu sou submisso. Vou respeitar o que ele quer para mim, o que ele deseja para mim. Até mesmo Jesus orou dessa forma. Não foi o que a oração dele, Mateus 26, não seja como eu quero e sim como tu queres. Se o próprio Senhor orou dessa maneira. Eu quero assim, mas é o que o Senhor quer. E cumpra a sua vontade. Oração eficaz é essa que tem esse sentimento imbuído, que vem junto. Senhor, não é a minha vontade, não é o que eu quero, mas é o que tu queres. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe os resultados que realmente vão se dar ao longo da minha vida cristã. E com certeza, uma das ferramentas essenciais para ter uma boa vida cristã vai ser a oração. Confiar em Deus nos possibilita dar valor à bênção da oração e dela desfrutar. A gente confia em Deus, então a gente vai dar valor. A gente vai saber que aquele minutinho que eu esqueço da coisa da vida secular, eu levo o meu pensamento para Deus e converso com Ele, coloco as minhas petições para Ele, coloco os meus desejos para Ele. Ele sabe o valor disso. Você está comprometendo coisas. Não é que essas coisas não são importantes, a secularidade da vida, a coisa secular da vida. Nós todos temos que realmente viver nesse mundo. Temos afazeres, temos tarefas, temos trabalho, temos... Mas Deus sabe que isso não deve exercer a primazia. Então, quando a gente consegue comprometer alguma coisa secular para poder ter um pouco mais de intimidade com Deus, conversar com Ele e tudo mais, irmãos, isso faz toda a diferença na vida cristã. Toda a diferença. Ok? Toda a diferença. Jesus disse aos pais, né? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Eu sou um pai mau. É o que Jesus está falando? Soube ver o que seria mais importante para o meu filho e tentar, de uma certa forma, ajudar dentro das possibilidades. Se nós, homens, que deixamos a desejar e somos maus, muitas vezes a gente olha para um filho e quer dar o melhor para ele e se sacrifica para fazer o melhor por ele. O ponto de Jesus é esse, e o seu Pai Celestial. E o Pai do céu, perfeito em essência. Se você que é mau teve essa capacidade de olhar e querer fazer bem para um filho, o que o Pai do céu não vai fazer por você? Faz toda a diferença, irmãos. Nós olharmos para as palavras de Jesus aqui e refletirmos a fundo. Por que Jesus disse isso? De fato, faz sentido. Tem um motivo real para ele ter falado essas palavras? Tem, né? Tem um motivo extremamente fundamental. Né? Embora, né, as respostas de Deus às nossas perguntas, às vezes a gente tem perguntas, tem alguns questionamentos, nem sempre sejam o que esperamos, né? A gente ora, espera alguma coisa, mas de repente não vem de fato como nós esperávamos, né? Isso pode acontecer e acontece muitas vezes, mas a gente precisa entender uma coisa, não devemos duvidar ou ficar desanimados. Deus ouve e atende as nossas orações sempre. O fato de muitas vezes a resposta da oração não vir como nós imaginávamos, isso não quer dizer que Deus não respondeu. Isso quer dizer que Ele sabe o que é melhor para a gente. Então, duvidar, questionar, ficar desanimado, isso não pode existir na vida do cristão. Quando a resposta não foi exatamente como a gente queria, né? Como a gente queria. Novamente, vou ler 1 João 5, que diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Novamente, é a ideia de que Deus vai responder, sim. Por fim, para receber proveito, cada um de nós receber proveito na oração, devemos viver corretamente. Tem esse lado também, esse segredo aqui, né? Uma vida correta, uma vida certa diante de Deus é extremamente fundamental para ver orações respondidas. São as orações efetivas, né, e fervorosas de um justo que muito valem, né? É oração.
constante, né? Sempre está levando o pensamento a Deus, priorizando mais isso do que secularidade da vida, né? Fervorosas, né? Orações realmente ali, firmes, convictas. Não é oração vacilante, né? Eu oro aqui, mas amanhã parece que eu já não... Não. O que fala Tiago? 1 Pedro... Tiago 5 diz o seguinte, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia. Mas a oração do justo, então a vida correta, a vida realmente ali em conformidade com a vontade de Deus, faz toda a diferença para essas respostas de oração. É a oração do justo, que muito pode, na sua eficácia, é o que diz Tiago. E para o homem justo, é para o homem justo, né, que os ouvidos de Deus estão abertos, né? Outra passagem que nos ajuda é 1 Pedro 3, que diz o seguinte, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Praticou males, praticou as coisas que desagradam a Deus, que de fato não condiz com a vontade dele. É deliberado isso. As orações vão estar comprometidas. João, o apóstolo João disse certa feita, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. É necessário querer fazer diante de Deus o que é agradável. E todos nós sabemos que temos limitações, que temos fraquezas, que temos, muitas vezes, dificuldade para aplicar, de fato, isso na íntegra. Mas tem que ser a nossa meta, tem que ser o nosso objetivo. Temos que ter a iniciativa de cada momento poder melhorar um pouquinho mais nesse sentido. E Deus, dos altos céus, Ele olha e vê, e sabe quem está se esforçando. Esse é o ponto importante. Uma vida separada é essencial para uma boa vida de oração. Separada no sentido de santidade. Uma vida santa tem muito a ver com uma vida separada das coisas do mundo, separada das coisas que realmente não condiz com a vontade de Deus. Isso é importante, né? Se ele passar para a gente finalizar, tá bom? Então a gente já está finalizando. Mas essa vida santa é essencial, irmãos, para ter orações respondidas. E santidade sempre tem a ver na Bíblia com essa ideia de estar separado das coisas do mundo, das coisas que desagradam a Deus. Se estamos nos esforçando para estarmos separados dessas coisas, é só lembrar daquele canto que a gente canta, de Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vida santa é isso. Não sente na roda dos escarnecedores. Né? Orações vão ser respondidas quando nos esforçamos nesse sentido. À medida, irmão, que nós crescermos no Senhor, nós devemos aprender a orar pelas coisas certas. E, novamente, a gente acaba vindo para cá. O que é a coisa certa? Está aqui. A gente precisa orar da maneira certa. Orar da maneira certa. E como que é orar da maneira certa? Não é? Estudando a palavra, para saber o que pedir. Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Eu aproveito essa oportunidade coletiva e passo a querer ter intimidade individual com Deus. Eu vou tirar um tempinho durante a semana. Se eu chegar na minha casa, fechar a minha Bíblia, botar na estante, ou botar qualquer outro lugarzinho e deixar para pegar só no outro domingo para vir para cá estudar com os irmãos, tem algo comprometedor. Essa não é a maneira certa de você de fato orar a Deus. E você vai desconhecer exatamente o que você deve pedir para Ele. E ao mesmo tempo, né, levar o tipo certo de vida. Eu tenho que desejar ter uma vida certa, íntegra, correta diante de Deus, né? Eu saio daqui, eu sou banda boa, eu levo de qualquer, vou empurrando com a barriga de qualquer jeito e fica difícil. Ah, Deus não ouve minha oração, eu fico desanimado, eu fico triste e tudo mais.
né? Será que eu estou fazendo? Será que de fato eu estou orando pelas coisas certas, né? Será que eu estou fazendo da maneira certa? Será que eu estou levando o tipo certo de vida? É um ponto para se pensar, não é? As nossas orações devem ser uma expressão sincera do nosso coração. Um coração voltado a Deus e um coração que foi ofertado através de uma fé pura, uma fé genuína. Eu acredito de fato em Deus. De fato, as minhas orações têm que bater com o que está no meu coração. Quando isso acontece, irmãos, Deus com certeza ouve as nossas orações. Deus com certeza vai respondê-las segundo a vontade e o querer dele, no tempo dele. Mas não vamos nos decepcionar nunca do que de fato ele faz por meio da oração. Então é isso que eu gostaria de passar nesse estudo, ok? Deus abençoe as nossas vidas, nos fortaleça e nos ajude a ter uma vida melhor de oração. Amém?